Paulo. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso projeto A Inteligência na Gestão Pública. E hoje eu tenho a honra de ter dois convidados extremamente especiais. Mas antes disso eu quero te dar uma dica. Já clica aí no like, já curte essa live e aproveita e compartilha. Porque o conteúdo aqui vai ser riquíssimo e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se aprofundar ainda mais no conhecimento que nós vamos trazer aqui. Eu quero agradecer a presença dos meus amigos aqui. Estou aqui com o Paulo e o Rodrigo, eles que são servidores públicos também. E nós estamos para falar um pouquinho da inteligência na gestão pública voltada para as pessoas com deficiência, que é a área que vocês atuam. Meninos, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, esse é um espaço nosso. Então, eu quero primeiro agradecer por vocês estarem aqui e dizer que vocês estão num espaço de confiança e de tranquilidade. Então, eu quero que vocês sejam os protagonistas nessa manhã. Obrigado, Elisângela, pelo convite mais uma vez, né, da gente estar aqui fazendo parte desse projeto tão importante, que é levar essa informação, né, essa integração entre as áreas e levar essa informação para as pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Parabenizo já pelo projeto. Obrigada. Obrigado, Elisângela, pelo espaço, obrigado pelo convite. Uma honra nossa, né, de poder compartilhar um pouquinho, né, de levar um pouquinho de informação também. Parabéns pelo projeto. E como a gente costuma dizer, né, na questão da pessoa com deficiência, né, para promover a inclusão é através da informação. Com certeza, né? A gente está aí. São grandes os desafios em toda a gestão. Lidar com pessoas é um grande desafio. Lidar com pessoas com deficiência, eu acredito que o desafio é ainda maior, no sentido de recursos, não só recursos financeiros, mas recursos humanos, que tem essa questão da empatia, tem a questão da acessibilidade, tem a questão da mudança de mentalidade, inclusive, de todas as pessoas. Eu estive, inclusive, num evento e não tem situação de acessibilidade. É no segundo andar. Falei, como que você sobe um cadeirante? Como que você não tem uma... Ela falou, nossa, a gente não pensou nisso. Eu falei, então, tá na hora de vocês começarem a pensar, porque já existe uma política voltada para isso. E aí eu queria primeiro que vocês se apresentassem, né? E depois a gente vai bater um papo aqui falando um pouquinho desse projeto, que é o nosso projeto. O Paulo é parceiro desse projeto. E falar um pouquinho como a gente pode melhorar ou como a gente tem esses grandes desafios dentro da gestão pública. Hoje na Prefeitura de Campinas, eu sei que esse departamento de vocês é extremamente importante. A visão é uma outra, mas como estão sendo construídas essas políticas hoje dentro do nosso governo e como isso tem sido recebido pela população. Sim. É muita pergunta, né? Mas a gente vai bater um papo. Bom, eu sou o Paulo Guimarães, estou como diretor da área de pessoas com deficiência. É um departamento que está dentro da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, né? Rodrigo? Bom, meu nome é Rodrigo Giunge, eu estou como coordenador de políticas públicas para pessoa com deficiência na diretoria do Paulo, né? Na Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Costumo brincar que se a gente pôr tudo numa linha reta assim, não acaba mais, não né? Acaba, fazer a apresentação. É nome comprido, secretaria. Então eu falo que eu não me arrisco a falar, porque eu falo que eu vou errar em algum momento. Até o nome do departamento eu dou uma encurtada, porque é Departamento de Gestão das Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Cansa, né? Ainda isso porque ainda encurtaram o segurança alimentar, né? Que era para estar ali também. Junto, né? Também. Era junto, segurança alimentar, né? Aí teve uma alteração. Sim, nossa, é muito comprido. É bem grande, é bem extenso, né? Por isso que a gente fala só políticas públicas. Mais fácil, né? E é do tamanho da responsabilidade, viu? O nome é condizente com a responsabilidade que a gente tem. Porque a gente percebe essa ausência que você comentou das atitudes. Acho que a maior barreira que nós temos hoje no mundo da pessoa com deficiência é a barreira atitudinal. Porque as arquitetônicas a gente consegue corrigir, dá para fazer adaptações, né? Mesmo não sendo certo, mas se a gente pensasse na concepção, nós não teríamos que adaptar, né? A gente costuma dizer, se está adaptando é porque começou errado. Começou errado, né? Mas ainda é possível. As atitudes, elas vão um pouco mais além. É através de informação, é através de mostrar as necessidades específicas de cada pessoa e respeitar as individualidades. Então, isso é o grande desafio que nós temos. É o grande desafio. Você trouxe uma informação que eu acho extremamente importante, essa coisa da adaptação. Nós que trabalhamos com gestão de gestão pública, gestão de projetos, gestão de processos, gestão de pessoas, né? Aí vem todas as gestões. A gente começa a perceber que até os próprios prédios públicos, os espaços públicos, eles não tinham essa dimensão lá no começo, quando foi, né, construído, quando teve essa questão da arquitetura mesmo, para
esse tipo de adaptação. E Sim. aí eu queria trazer um conceito que é meu, né? É meu, que é no sentido de que as pessoas que tinham alguma deficiência, algum tipo de problema, seja ele físico ou neurológico, eles eram escondidos da sociedade, eles eram excluídos da sociedade. Sim. Fatos esses que eu sou uma pessoa cristã, que eu costumo usar muito a Bíblia para trazer esses exemplos. Se a gente pegar os exemplos bíblicos, os loucos, tidos como loucos, eles eram presos, aprisionados, não podia estar no meio da sociedade. Isso é uma cultura muito forte. Eu acho que a mente das pessoas ainda tem um pouquinho esse preconceito nessa cultura, de que as pessoas não tinham que estar nos espaços públicos. Por isso, essa questão da arquitetura não foi planejada nesse sentido. E hoje a gente tem que adaptar. Para você ver, isso que você está dizendo é uma coisa que está enraizada culturalmente nas pessoas, na sociedade também. E não precisa ir muito longe, não. A gente está falando, você está falando exemplo lá da Bíblia, né? Isso ainda está muito ainda recente. Existe, ainda né? existem pessoas que ficam trancadas em casa, ainda existem pessoas famílias que não permitem falar que tem pessoa com deficiência na família, em casa. Ainda é um tabu que a gente vem trabalhando bastante para quebrar. Eu trouxe a Bíblia porque, assim, na mentalidade lá atrás, assim, eu não posso mostrar uma coisa que representa um pecado. Então, a mentalidade daquela época é: se eu tenho alguém assim, se eu tive uma pessoa assim, é porque eu estou em pecado. Então, a crença do pecado era muito forte. E hoje eu acho que entra muito na questão da vergonha. Como é que eu mostro para a sociedade? É como se eu fosse falha em algum momento, né? Eu acho que isso é um conceito que talvez mudando esse conceito, mudando essa mentalidade, a gente consiga ter mais inclusão, ter mais políticas verdadeiramente eficazes para esse tipo de assunto. E aí vocês que são os especialistas no caso, né, a gente vai falar um pouquinho dessas políticas. A gente tem visto, o Rodrigo vai falar um pouco das ações, mas tem uma coisa que a gente vem notando bem recentemente agora, que a gente retomou a partir do ano passado para cá, a questão das vistorias nos prédios públicos, para a gente fazer a questão do índice de acessibilidade de cada prédio que tem, né? Nós temos lá um arquiteto que trabalha conosco e ele vistoriou, a gente começou com os imóveis da assistência, vistoriou todos os imóveis da assistência e deu um índice de acessibilidade para cada um. E o interessante é que na primeira versão dessa verificação, dessa vistoria que era feita, ele sempre olhava a questão da acessibilidade até o balcão. Então, o acesso da rua para chegar na recepção do serviço, ali o balcão, se tem banheiro acessível para o público, né? Só que agora a gente começou a fazer diferente. A gente começou a fazer essas vistorias e apontar do balcão para dentro também. Sim. Porque nós temos concursos públicos com cota para pessoa com deficiência. Essas pessoas estão prestando concurso, estão entrando na prefeitura e aí chega do balcão para dentro, elas vão trabalhar onde? Não tem espaço não tem, preparado para isso, tem. Né? Então é muito sério. A gente precisa começar a se organizar para dentro, né? Então nada melhor do que levar esse olhar para os lugares mesmo. E essa sensibilidade a gente vê, ou a falta de sensibilidade a gente vê nas secretarias que a gente conversa. Às vezes vai lá, a pessoa fala: puxa, mas eu não vou ter nenhum cadeirante que vai trabalhar aqui nesse serviço. Vai sim. Vai sim. Né? Como você sabe disso, né? As pessoas esquecem que a questão de você ter uma deficiência, isso está inerente à vida de qualquer um. Sim, claro. Ninguém está, né? Pode ser permanente ou provisória. Posso quebrar a perna, né? E se tudo der certo na vida, nós iremos ser pessoa com deficiência. Sim, com certeza. Mobilidade reduzida, né? Quando ficarmos idosos, se tudo der certo, né? Pode morrer antes, né? Morreu antes, aí complica. Mas você sabe que o que você estava falando é interessante, porque isso é um fato histórico, né? Há uma virada de chave realmente no mundo da pessoa com deficiência, com relação, é bíblico mesmo, porque é na vinda de Jesus, quando começa a se olhar para a pessoa com deficiência, né? É um ponto tratado que ainda há um detalhezinho, porque ele cura, e a deficiência não tem cura. Então, mas o olhar, que é o mais importante, que ele passa a olhar para o próximo como um ser digno de pertencer à mesma sociedade, essa virada de chave é feita com a vinda de Jesus. Sim. E aí, só que a gente ainda tem um pouco de deturpação para frente, mesmo na Idade Média, quando você tem, né, que, por exemplo, a pessoa com nanismo, era tratada como anões, e que faziam a alegria dos reis, né? Então, o bobo da corte. Da corte.
é utilizado. Ou depois, pós isso mesmo, os círculos dos horrores, que eram pessoas com deficiência Sim. expostas, né, para fazer a alegria de outras pessoas. Ou seja, isso passa por todos, né, não só pela pessoa com Aquele deficiência. filme O Dono do Show representa muito isso, né? Bem legal. E a gente pega, mesmo para a pessoa, na questão de raças também, né, que as pessoas conotam as raças, o negro quando vem, o preto quando traz da África para os Estados Unidos, os primeiros são colocados em zoológico para serem expostos. Então, essa mudança cultural, ela vem acontecendo. E a da pessoa com deficiência, a gente costuma dizer assim, que a gente ainda está... Se existe aquele processo de fecundação, gestação, nascimento, nós ainda estamos talvez quase nascendo, né, no mundo da pessoa com deficiência. Porque falta muita coisa ainda. Falta muito, né? As pessoas, elas confundem alguns conceitos, hoje, por exemplo, como um mimimi, né, como, tá fazendo isso por uma bandeira. Não, não é. O próprio capacitismo é uma prova disso. Sim. A gente usar terminologias incorretas, que no passado era usado, ok, mas o passado já foi. A humanidade vem evoluindo. Não dá para viver no passado, né? A gente tem que evoluir sempre, né? Tem que entender onde a gente está errando e vamos corrigir, né? Qual é o próximo passo? E falando em próximo passo, aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dos projetos que vocês têm na Secretaria, voltados exatamente, porque a maioria das pessoas, elas têm da característica humana de reclamar sempre. Reclama do governo, reclama de tudo. Elas não buscam informações para saber, realmente, o que eu posso fazer para melhorar, ou o que eu tenho que buscar, não só de capacitação, mas também de informações para saber, eu posso melhorar a vida de um idoso aqui no centro de saúde, eu posso melhorar. Vocês começaram a falar, eu já pensei no meu local de trabalho. Eu falei, putz, chegar uma pessoa lá enrolado com o negócio, porque tem 2 rampinhas até a entrada, aquilo que você falou, até o balcão. E depois, do balcão para dentro. Como é que a gente faz com isso? Então, o que a gente tem hoje dentro da Secretaria que pode, de projetos que vocês desenvolveram, né, até na questão das normatizações, que as pessoas não conhecem e que a partir de agora elas vão ter um conhecimento maior sobre exatamente sobre os instrumentos legais e sobre os equipamentos, onde elas podem achar mais informações sobre isso, né? Você falou de projetos de sistema que tem desenvolvido já lá dentro, né? Isso, nós temos o cartão bem acessível, né, que é um sistema municipal de captação de dados, e ele está amparado por uma lei municipal, um decreto também, que torna o cartão, que é emitido por essa plataforma, como um documento válido para a pessoa com deficiência. Então, isso ele vem na questão de uma política afirmativa e também da identificação, porque muitas vezes as pessoas, como o Rodrigo fala, eu quero ter o direito, né, eu não tenho, não é mimimi, você vai lá e fala, eu quero ter o direito de ter o atendimento prioritário. Um autista, por exemplo, uma deficiência que não seja visível, porque o cadeirante a gente sabe que ele é pessoa com deficiência, o cego também é fácil de identificar, mas tem muitas deficiências que não são. E as pessoas olham e falam, aquela mãe é folgada, ela está querendo furar fila, o filho dela está ali, uma criança sem educação, né? Sempre rotula, sempre julga, mas não sabe que ali é uma criança autista, que ela não consegue ficar naquele lugar por muito tempo e não conhece as particularidades dessa deficiência, né? Verdade. Então, esse é um dos projetos que tem lá de identificação que a gente coloca nesse sentido, né? E agora a gente está numa construção de fazer, o Rodrigo vai falar um pouco mais sobre isso, mas de fazer a disseminação disso através do material que a gente está produzindo para conversar com outros departamentos. Eu tive no EGDS semana passada, retrasada, e conversei lá com algumas pessoas que eu falei, olha, a gente precisa falar disso com os servidores. Precisa passar a informação, porque não é só você, a questão da adaptabilidade, né? Não é só você fazer, né, a rampa. Não é só fazer rampa, é o que eu tá faço, tudo certo. o que eu faço com o cadeirante depois que ele subiu a rampa. Aí que está a atitude, né? Qual vai ser minha postura? Como que eu vou conduzir? Preparado para isso também, os servidores estão muito despreparados para agir em várias coisas, né? Então, acho que é nosso papel fazer esse tipo de informação, levar esse tipo de informação para eles, né? E o que, inclusive, um dos grandes objetivos desse projeto, né, a inteligência na gestão, que é trazer esses servidores, trazer esses líderes, trazer esses secretários, diretores, como vocês estão aqui, para levar essa consciência para os seus ambientes de trabalho e fazer essa integração. Porque tem muita gente que não conhece nem o que vocês fazem,
Não conhece. Ah, não conheço. Né? Então não conhece o que vocês fazem e como é que eu vou me preparar para algo que eu não conheço? É. E talvez seja uma falha realmente no sistema de comunicação. Uhum. Você sabe que até num ponto, a gente chegou no impasse, né, Paulo, num determinado momento, nós estávamos produzindo um projeto sobre autismo em Campinas, né, para poder levar mais informação, entender os pilares do autismo, né, que a gente tem o diagnóstico precoce, a intervenção precoce e a informação. E nós identificamos que a informação era o ponto falho da sociedade como um todo, né? E que nós poderíamos, enquanto secretaria, enquanto centro de referência, levar essa informação para todos de uma forma geral. E nós nos deparamos com um determinado momento que estava faltando um pouquinho da interlocução entre as secretarias. Porque tinha algumas coisas que estavam acontecendo na educação, algumas na saúde, algumas na assistência, e ninguém muito conversando. Diversas, né? Ninguém falando entre si. E aí nós criamos um GT, um grupo de trabalho, no final do ano passado, no meio do ano passado, né? Foi. Um grupo de trabalho entre as secretarias. Hoje participam desse grupo de trabalho a educação, a saúde, a INDEC, né? Os esportes e a cultura, e nós da assistência. Legal. Para nós conversarmos, entendermos o que precisava. Desse grupo já tivemos algumas ações efetivas que nós colocamos em prática, né? Que nem durante o Abril Azul, nós conseguimos fazer ações em comum acordo. Em conjunto, né? Sim. E um dos pontos, que nem você fala de informação, foi um que a gente identificou. O Abril Azul esse ano ele foi voltado para levar informação para os servidores que estão nos territórios. E muitas vezes a gente queria levar informação para as famílias ou para a sociedade, algo solto. E os nossos próprios servidores na ponta estavam clamando por auxílio, isso, né? Por informação. Não sei como lidar com essa situação. Não sei como lidar, né? E cabe a nós entender, né? A mostrar isso para eles, qual que é a forma mais correta de lidar com as situações adversas que aparecem, né? Porque a pessoa com deficiência é interessante, a gente costuma dizer, né, que quando chega num posto de saúde, ou num serviço, num CRAS, num CRES, parece que quando entra uma pessoa com deficiência, todo mundo assusta e para, e começa a olhar e falar, nossa, o que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer? Quem que eu vou chamar, Quem né? que eu chamo? Parece como que eu abordo, né? Parece que é uma a pessoa de outro abordagem? mundo que se materializa, e não é uma pessoa. A gente tem que tirar o com, parar de olhar para o com e olhar para a pessoa. Sim. É uma pessoa que, se você estiver se comunicando e ela não estiver entendendo, ou ela se comunicar e você não entender, você vai tentar ter empatia, tem que ter empatia para você fazer entender, né, os dois lados. Isso é comunicação. Sim, com certeza. Isso pode ser com uma pessoa com deficiência, como pode ser com uma outra pessoa que tem dificuldade de falar, tem timidez ou tem nervosismo, enfim. Mas é uma pessoa. E a gente tentou levar, acho que foram bem sucedidas as ações nos territórios, né, no Abril, para levar sobre o autismo, que é uma causa um pouco mais complexa, até por ser um pouco mais nova, né, assim, entre aspas, né, porque assim, a gente tem, o autismo sempre esteve, né, era tratado e todos como... nós temos um pouquinho do autismo, né? A gente tem que entender que todo mundo tem um pouquinho. Na realidade, o que a gente costuma dizer assim, né? O autismo sempre esteve presente. O que ele era mal diagnosticado. Exatamente. Como esquizofrenia, como às vezes nos níveis menores de suporte, no nível 1 de suporte, fala o atrasado, a pessoa tímida. Então são níveis de suporte diferentes. Mas que para você estar dentro do espectro, você precisa ter todo um conjunto de atitudes, de ações, de divergências no neurodesenvolvimento para que seja colocado dentro do espectro. Sim. Né? Então, a pessoa é tímida, ela é autista, a pessoa atrasou, demorou para falar, é autista. A criança, não, tem que ter um pouco, né, de cuidado. Tem que ter um acompanhamento mais detalhado, né? De cada caso tem a sua singularidade. Até por isso que ele é muito difícil, porque você precisa de uma equipe multidisciplinar para poder fazer o diagnóstico. E aí, dentro disso, muitas mães, principalmente na periferia, elas estão sofrendo, porque elas precisam desse diagnóstico e ele não é simples, né? E o acompanhamento, né? Não, é assim, uma coisa você vai lá, faz o diagnóstico. E agora, como é que essa mãe também, que nunca lidou com autismo, vai começar a lidar com isso? A família, como é que recebe isso? Tem todo um processo, né? É todo um processo. E aí começa exatamente ali na identificação com esses profissionais, né? Sendo da rede pública ou não. Uhum. Né? Por isso que a informação ela não pode se
ser só no nosso meio, no nosso Sim. ambiente. Ela tem que expandir, ela tem que ir além das paredes, dos muros, né? Tem. Tem que quebrar essas barreiras. É o que a gente procura, através disso, assim, de uma forma, como a gente fala, né, pensar de uma forma estratégica e inteligente. Assim, primeiro, o nosso quintal, nós temos que garantir que os servidores públicos estão Estejam prontos, né? Preparados para dar um amparo para essas mães, por exemplo, que recebem o diagnóstico. Muitas vezes são mães solo, porque quando recebem o diagnóstico são abandonadas pelo marido, isso é um fato, né? Que vergonha, né? Triste, vergonhoso, Vocês e a têm gente esses pede dados? desculpa. Vocês têm esses dados? Não há compilação de Não, dados é. específico. Né? Mas tem relatos. Mas tem relatos. Né? Muitos relatos Nossa. de famílias que a mãe são solo porque o marido descobre, ou quando descobre que tem uma deficiência, não só autismo, qualquer deficiência, não suporta. E às vezes acontece de ter um outro filho já sem deficiência, e aí ele abandona tudo, né, por conta de um que tem deficiência, ou tem um filho com deficiência e depois nasce outro com deficiência e esquece. Né? Então Tem que ter difícil. toda uma estrutura. Tem realmente. que ter uma estrutura, tem que ter uma rede de apoio a essa família. Exatamente. Então, isso a gente precisa pensar enquanto política pública também, né? Como que você cuida dessa mãe? Porque ela vai ter que se dedicar para criar esses filhos. 100%. E aí, como que ela come, veste, mora, não é? E aí Então, chega De onde vêm os recursos? Da onde vem os recursos, né? Se ela chegar para procurar um auxílio num equipamento público e lá ela não for tratada dignamente, ou minimamente que tenha simpatia com a situação dela, aí a gente não está cumprindo o papel público, Verdade. que é de fato atender a população. Né? Então, por isso a nossa preocupação em primeiro fazer com que os equipamentos públicos tenham essa capacidade de interagir Legal. e se colocar na situação, né, dessas famílias. É que é o nosso papel, né? Como líder, Sim. como gestor público, como servidor, como profissional da área em que presta um serviço. Porque eu costumo dizer que os nossos clientes são os mais exigentes, São. que é realmente a população. Sim. Né? Não tem como a gente fazer uma medida de serviço. Né? A empresa faz lá um case com alguns clientes e está lá em cima. Mas nós não, as pessoas estão na rua. No meu caso, que é especificamente manutenção da cidade, é muito complexo, porque você acabou de fazer uma rua, a outra está ruim. Sim. Aí nunca tá bom o serviço. Nunca. Na análise, nunca tá no bom, geral, porque tá sempre faltando alguma coisa. É. É aquela coisa de olhar o copo sempre vazio, né? Nunca olhar que ele tá um pouquinho, né? É. Acima do meio. E assim, são vidas, né? Então a gente não pode tratar por amostragem, né? Por mais que a gente fale de várias situações que a gente tenta colocar como uma amostragem, mas uma mãe já é muito, né? A gente pega lá no centro de Sim. referência da pessoa com deficiência, até aproveitar e deixar o contato, né? Isso, daqui a pouco a gente vai deixar o Depois contato deixa o aí do centro de contato das referência, meninas. onde pode achar. Hoje nós temos uma equipe que são 2 técnicas, assistentes sociais e uma psicóloga técnica. Essas 3 compõem o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e mais uma técnica administrativa para a gente conseguir fazer uma gestão dos dados, né? E eu, enquanto coordenador, nós temos essa porta de entrada de atendimento para ser a referência tanto para os equipamentos do município quanto para a população, né? Através do cartão bem acessível, que é uma forma de identificação, como o Paulo já colocou, através das políticas públicas, da criação delas, ou, por exemplo, através um dos canais de entrada, que é o Disque 100, né? Quando é feitas as denúncias de maus tratos, de abandono, negligência, que isso é importante falar, né? Que nem você disse Nossa, no eu não começo. sabia disso. As pessoas estão... Eu vi uma situação, eu não sabia para onde ligar. Você tem noção disso? Eu falei, que nem você ligo disse, pra polícia, ligo para quem que eu ligo? Tá maltratando uma pessoa Sim. que tem uma deficiência e a própria mãe estava fazendo isso. Hoje a gente teria 2 caminhos, né? Que nem você disse, a pessoa está escondida. Se você não quer se identificar, você tem o Disque 100, ou pode ligar no centro de referência também e fazer a denúncia, para que nós acionemos todos os equipamentos, né? No caso, por exemplo, tem o CAT hoje, que é a Delegacia da Pessoa com Deficiência, já em Campinas. Então, são equipamentos que já estão disponíveis para a população. Agora a gente precisa fazer com que essa informação chegue. Chegue. Né? Como, não tem como mesmo. saber disso? A população não sabe como acessar, né, o serviço. Não sabe. Eu brinco lá, eu falo assim que a gente é ruim de comunicação, né? Porque a gente não consegue, assim, a gente usa de vários canais, mas parece que não chega. É impressionante, a gente não sabe como acessar aquela pessoa que está lá na ponta. Mas eu acho que tem 2 caminhos, assim, nesse sentido. A gente tem um canal de comunicação muito bom, que esse aqui é um canal muito bom. Tem as redes sociais hoje, que está muito forte. Eu acho que a gente, para explorar mais as redes sociais, que é onde esse é o as canal. pessoas estão, eles estão lá. Sim.
E quem não está lá não vai assistir esse tipo de informação. Eles vão assistir novela. Porque assim, eles querem ver sangrar a televisão ali, ó, sai sangue. E é uma cultura, infelizmente, é uma cultura da grande maioria, principalmente das pessoas que estão na periferia. Elas têm essa cultura de que eu não preciso, minha informação é saber quantos matou não sei quem, quantos fez não sei o quê. Eu recebi uma visita na minha casa tem alguns dias. Da hora que essa pessoa entrou até a hora que ela saiu, ela só falou de morte. Você viu que não sei quem matou não sei na onde? Eu falei, gente, a gente não assiste televisão aqui, não tem essa conversa aqui em casa. Aí, eu não vejo essas coisas. Nossa, vou parar de assistir também. Eu falei, faz bem, filho, porque você tá só... Mas é cultural, as pessoas têm que... assim, a mídia televisiva, ela faz muito isso, né? Ela vende muito isso daí, porque as pessoas consomem, é o que consomem, e a gente precisa mudar. Muito. Mas é lógico que aquilo que você falou, é gradativamente, né? Como é que a gente cria isso? Nós temos um canal de comunicação dentro da prefeitura, uma secretaria de comunicação, né? Sim. Que a gente pode pensar em trazer, Paulo, para esse projeto como parceiros, de como melhorar essa comunicação, né? Não só interna, mas principalmente levar isso para que chegue no centro de saúde. Colocando, as pessoas que estão no centro de saúde, elas vão assistir o que estiver passando na TV, né? Vai esperar, colocando isso lá, nos conselhos municipais, aonde que a gente precisa buscar mais parceiros para ampliar esse nosso caminho, né? Esse é o momento, né? Esse espaço é para isso, para a gente criar também soluções que possam atingir os nossos objetivos aí, né? Que essa comunicação chegar de forma assertiva lá na ponta. Sim, isso que você está falando faz muito sentido, porque esse formato de podcast que a gente faz aqui, para mim é um negócio novo, né? É muito mais novo para mim do que para outras pessoas que já estão aí no meio da comunicação há um tempo, né? E o convite que eu fiz para o nosso próximo convidado, né? Para falar sobre aquele assunto, que eu vou deixar aqui faz um videozinho aí, não vou nem fazer um spoiler, só assim, gente, tá muito interessante, né? Não percam, né? Não percam. E é sobre tecnologia assistiva em relação à pessoa com deficiência visual. E aí eu fiz o convite para ele e falou, nossa, mas nesse formato eu vou, numa coisa assim bem informal, um bate-papo descontraído, eu vou, porque ele tem, assim, acho que não tem tanto jeito com a mídia, com a coisa, né? Não está muito acostumado. Né? Mas ele falou, olha, isso funciona. Eu assisto vários, assim, eu acho que é uma coisa que chega. As pessoas se identificam com o formato da informação chegando dessa forma, Exatamente. Porque então, é um bate-papo, é uma conversa, não tem aquela formalidade de... Sim. Né? A não ser que você esteja com uma autoridade maior, né? Mas nós somos autoridade naquilo que nós fazemos. Sim, e é essa a ideia do projeto, né? De você ser autêntico, de você ser verdadeiro, trazer informação para que a gente possa criar aqui, né, um ecossistema realmente voltado para o desenvolvimento da gestão pública e atuar como gestores inteligentes, né, com soluções inteligentes. E isso é uma inteligência, né? Você usar esse recurso que é tão atual de uma forma extrovertida, de uma forma mais informal, né, que as pessoas se identificam, que gostam, é uma forma de inteligência, né, muito inteligente, para poder atingir o público que a gente quer chegar neles. Exatamente. Eu costumo dizer que assim, um dos projetos do prefeito é a desburocratização, né? Sim. É se tornar as coisas mais práticas e fáceis. Aí quando eu falo do projeto, as pessoas falam, mas me manda aí tudo que está escrito. Eu falei, gente, mas você quer burocratizar uma coisa que está sendo desburocratizada. A gente está chamando para uma conversa, para um bate-papo, para uma integração. Aí eu vou criar um projeto, escrever todo um negócio. Aí para mandar para as secretárias, para elas aprovarem os secretários se podem ou não mandar representante. Aí eu falei, aí foge do objetivo principal que a gente pensou, né? Dentro de um projeto que já é da Prefeitura de Campinas. Então, eu falei assim, olha, pensa aí se você quer então como servidor. Porque eu não queria fazer esse papel de, eu mando um documento para a secretária, formalizar isso. Sim. Eu não quero deixar formal esse espaço, esse ambiente. Eu quero que ele seja informal mesmo. Que as pessoas tenham a liberdade de falar, hoje eu quero ir falar um pouquinho de como eu faço aqui um processo de compras. Eu tive o diretor Rafael aqui comigo. E vai vir outras pessoas da Secretaria de Administração, né? Estão aí agendadas para estar vindo. Esse é um espaço nosso, para que a gente possa realmente falar com clareza, né? De forma simples, para que chegue a informação, Sim. que é esse o nosso objetivo. A informação transforma, né? Fazer com que a informação chegue, fazer a interação desses setores. Eu não sabia que tinha esses Disque 100 aí, por exemplo. Né? Eu acho que muita gente não sabe. O Disque Direitos Humanos cai lá em Brasília, é nacional.
Maravilha. E aí você faz uma denúncia por lá. Chegando lá, eles vão identificar que é de Campinas, tal, ver qual que é se é idoso, se é pessoa com deficiência, se é mulher, se é criança. Aí eles direcionam para a secretaria e acaba caindo com a gente lá e nossa equipe vai fazer o atendimento. Enfim, aí tem também um fluxo nacional, né, que a gente está recebendo, e tem os municipais também, que é um 56 que você pode fazer. Você pode fazer a ligação direto lá no centro de referência, aí, ou ir no CRAS e faz a denúncia lá. Então tem os fluxos já que... Isso é muito interessante, né? O que vocês estão trazendo é uma informação, para mim, nova. Uhum. Vocês sabiam que tinha isso? Não? Então, também para eles que estão aqui, nossos parceiros, eles também não sabiam que tinha. Eu recebi uma demanda semana passada de uma senhora, ela cuida de um irmão cadeirante, já está de idade, assim, uma certa idade. E ela mora em uma rua que não tem asfalto, uma viela, na verdade. Sim. Aí eu recebi essa informação. Aí eu tive que conversar com os meninos que trabalham comigo lá. Falei, olha, tem mais uma viela pra gente fazer, porque a pessoa não tem condição de subir. A senhora já é idosa, já cuida de um filho cadeirante, com deficiência. E para ela chegar até a rua asfaltada, é um sofrimento. Ela tem que buscar ajuda todos os dias na rua. Falei, então a gente precisa facilitar a vida dessa mulher. Aí já pus lá no projeto, na agenda deles, falei, faz lá alguma coisa, joga um concreto, faz um... Porque a gente tem hoje também uma política nesse sentido, né? De deixar acessível todas as vielas de Campinas. Isso é um projeto do prefeito. Não, todas as vielas vão ter que ter aí uma situação de acessibilidade, né? As pessoas precisam trafegar por ali. Sim. Seja a pé, seja de carro. Sim. Então... A gente está nesse projeto. Então, a gente vai identificando alguns lugares, aí quando chega as demandas, eu falo, ó, chamo lá os meninos responsáveis por isso e a gente está fazendo. E né? essa ação, ela vai contribuir para que a pessoa saia de casa. Exatamente. Então, é aquilo que a gente estava falando no começo, né? As famílias escondem as pessoas em casa, etc. Primeiro por coisas culturais, e quando ela resolve, fala, não, eu vou vencer essa minha barreira, eu vou tirar a pessoa de casa. Aí ela não consegue sair porque... O meio não permite, né? E nesse ponto a gente vai trabalhar um pouco da questão da equidade, né? Sim. Porque as pessoas falam, não é tratar todo mundo igual, é tratar com equidade. Exatamente. É dar as ferramentas dentro da necessidade de cada um. Né? É diferente uma pessoa que está numa cadeira de rodas e que tem um acesso a ter um carro, a ter uma casa que tem toda a acessibilidade, e uma pessoa que está na periferia, numa viela, e que não consegue sair de casa para fazer o mínimo. O mínimo de dignidade, né? As pessoas pensam só que a pessoa com deficiência só vai dali para o posto de saúde ou para o hospital. Não. A pessoa ela tem direito de estar onde ela quiser estar. Onde ela quiser estar. Ela pode estar numa praça. A nossa última aquisição agora, através até de emendas parlamentares, foi de brinquedos adaptáveis para esse tipo para que as crianças possam estar nos parques públicos, nas praças públicas. Então, hoje a gente está aí quase zerando todas as praças nessa nova compra que a gente fez, com brinquedos que atendam a essa necessidade. Então, existe um trabalho voltado para isso. E talvez a população não saiba que eles têm direito a isso. A pessoa com deficiência, ela tem o direito de trabalhar, de sair para passear. Ou seja, uma pessoa. Eu volto a dizer, ser, né? parar de olhar para o com. Né? A gente tem o hábito de olhar para o com, o que falta. Mas as pessoas, elas produzem, elas consomem, elas estão na nossa sociedade como parte da sociedade. Como todos nós somos parte de uma mesma sociedade. Então, a equidade, isso é uma função do equipamento público, prover essa equidade e dar acessibilidade para essa pessoa, tanto no transporte quanto conseguir sair de casa, é o básico, né? Conseguir sair de casa. E é muito bom saber que esse é um pensamento do prefeito, que assim, a gente tem que ressaltar, né? A gente fala, o pessoal bate muito no que falta, né? Mas quando faz também ninguém elogia, né? E o prefeito Dário, ele tem essa sensibilidade, né? Tanto na questão da causa autista, quanto na questão da pessoa com deficiência. Ele tem se mostrado muito parceiro, né? E cobra muito a gente, inclusive, de promover essas ações, né, Paulo? Sim. Para que a gente tenha Campinas uma cidade mais inclusiva, de fato. Né? Porque por discurso todas são no Brasil, né? Principalmente em época de eleição, todo mundo fala que todo lugar é perfeito. Mas aqui realmente nós
minimamente nós estamos conseguindo fazer as ações através tanto da secretária Vandercléia quanto do prefeito Dário, que são as pessoas que estão com essa visão de fazer a diferença na pessoa com deficiência. É importante ressaltar, porque quando erra a gente fala, mas quando acerta também tem que falar. Tem que ser justo, né? Tem que ser justo. E sabe que isso que o Rodrigo falou, né? Não é só a pessoa sair de casa, você falou da praça, de ter... Muitas vezes a praça é o único objeto de lazer que aquela pessoa tem. Exatamente. Porque ela não vai conseguir ter muita mobilidade para se locomover, para ir para um parque, ou ir para um shopping, para ir para algum lugar. Ela não vai conseguir. Ela vai conseguir, assim, a gente fala que é uma odisseia, né? Sair de casa é uma odisseia, dependendo da deficiência, né? Do impacto que ela tem. E de você chegar a, sei lá, numa praça ali perto da casa, onde tem uns brinquedos que a criança pode brincar, ou tem uma academia adaptada que a pessoa pode se exercitar um pouco, é a única fonte de lazer que ela tem ali próximo, de forma acessível financeiramente e fisicamente também. Né? Então, a gente precisa criar mais esses espaços para dar essas oportunidades. Para que tenha essa possibilidade, né? Sim. Eu tenho uma pessoa também, uma amiga conhecida, que eu quero inclusive trazê-la aqui, Paulo, na próxima conversa, que a filha dela tem síndrome de Rett. E ela passou por vários desafios, né? E aquela coisa da mãe sozinha, né? Sim. O pai vem a cada 15 dias, uma vez por semana. Vou passar o dia caminhando. Não, vou passar o dia, pega lá, leva no McDonald's, dá um lanche, volta e entrega. Ela critica várias coisas. Você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Né? Então, assim, e aí eu até convidei ela para estar aqui numa outra conversa com a gente para falar. Porque muita gente não conhece. Acha que tudo é o autismo, né? O autismo. E ela, a filha dela foi diagnosticada como autista inicialmente. Só que aí foi investigando e descobriu que era síndrome de Rett. Que hoje eu vi que tem alguns lugares do centro de saúde um cartazinho falando sobre isso. Foi no centro de saúde que eu vi? Não lembro se foi no centro de saúde ou foi no Samaritano, acho que eu vi. Um cartaz falando sobre a síndrome de Rett. A primeira vez que eu vi um cartaz falando disso. Porque para todo mundo que eu falo, as pessoas falam, mas o que é isso? Eu não conheço isso. Então, tem situações também que é aquela coisa da informação, a comunicação, né? As pessoas não sabem o que é e aí não sabem como tratar. Que é o que a gente falou no início. Como é que eu vou tratar algo ou abordar de alguma forma se eu não sei o que é? Né? E dependendo do grau do autista, ele é muito violento. Sim, né? Ele é bastante violento. Então, esse cuidado que vocês estão tendo de informar a população, informar os servidores, preparar o quintal, como você trouxe, é muito importante. E a gente começar a olhar. Eu comecei a pensar aqui, como é que eu posso melhorar lá na minha secretaria essa questão da acessibilidade. Já pensou se você recebe um servidor lá do concurso, que é deficiente visual? Os aplicativos do computador, será que são acessíveis para o leitor de tela? Nenhum. Será que os espaços que estão lá são identificados com braille para ele poder ou com piso tátil? Então, é uma coisa que a gente precisa olhar para dentro e falar, nossa, é verdade, eu preciso começar a ajeitar aqui. A gente volta na questão da adaptação, né? Porque Sim. hoje a gente está num prédio que não foi construído para isso. Aí eu falo, bom, a pessoa teria que trabalhar aqui embaixo, porque tem uma escada, é uma fazenda, né? Tem uma escada que roda, assim. Aí como é que a pessoa vai para o andar de cima? E a gente tem vários desafios nesse sentido, né? Mas uma das coisas que a gente acredita muito, o trabalho que a gente tem feito, são com as crianças. Principalmente nas escolas, né? Em parceria com a educação. Que a gente ganha capilaridade, é mais inteligente trabalhar dessa forma, que você vai estar mais longe, né? A nossa rede municipal é uma rede de referência, né, na educação. E, inclusive, a gente consegue fazer com que aí a gente tenha, de fato, uma mudança de cultura, né? Hoje a gente trata os adultos como uma... remediando, né? Tipo adaptação. Não tem muito o que fazer, né? Porque muita gente ainda está enraizado para ter essa mudança. Muito cultural. Só acontece muitas vezes quando está muito próximo de você, e muito próximo significa dentro da tua casa, porque não adianta nem ser um parente, porque você vai ainda criticar a postura da mãe. A gente costuma dizer lá no centro de referência, quando aparece alguma mãe para fazer o cartão bem acessível, principalmente de filho autista, que tem nível de suporte 3, que já ele é um pouco mais ativo, né? E impaciente, dá para ver o desespero no olhar daquela mãe. Ela fica desesperada com ele correndo, com ele fazendo, né, estando agitado, mas ela está desesperada não por causa dele.
ela está desesperada Julgamento. pelo pré-julgamento das pessoas. Julgamento. E lá a gente já... A primeira coisa que a gente fala, olha para a mãe e fala, fica tranquila, não se preocupa, deixa. Só Deixa vamos aí. olhar para ele não se machucar só. A questão é só não se machucar. Mas pode ficar tranquila, tenha seu minuto de paz. A gente tem alguns brinquedos, tenta... Cada um sai lá do papel de servidor público e vai pro... lúdico, né? Lúdico, né? Vai para criar um laço, um vínculo com aquela Sim. criança, para tentar que essa mãe tenha só aquele minuto de paz, que é o que a gente costuma dizer. Pra gente, incomoda, nossa, meia horinha, uma horinha ali, aquele ambiente incomoda. Imagina para essa mãe que é 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem férias, nem folga, nem final de Verdade. semana. Então, isso é ter empatia. Olhar para a mãe, que também está precisando desse apoio, né? De ser acolhida, né? Dessa acolhida. Esse refresco, né? Ser Dessa folga. acolhida, meu momento. Inclusive, eu queria aproveitar, já deixar para vocês, não sei quando vai estar disponível, né, se vai dar tempo ou não, mas no próximo dia 17, mesmo que já tenha passado, né, que fique com o convite para ir conhecer o projeto, nós estamos construindo junto ao Guarani, através da secretaria, as OSCs e o Guarani, foi uma união de várias mãos, né? Legal. Eles nos chamaram para participar e para fazer essa interlocução, e aí funcionou muito bem até agora, né? O público com a iniciativa privada e as entidades de Campinas. Nós estamos lançando o Futsal Down lá no Guarani. Ai, que legal. A Ponte Preta já possui esse projeto, né? Que é um time, que é tocado lá pelo Maurício. Eu vi alguma coisa do prefeito falando disso. Nós já fizemos no ano passado, ano retrasado, né? O ano retrasado, foi o primeiro ano passado, que foi em dezembro. Ou foi em março? Foi março. Ah, foi passado. março acho do que ano eu vi passado. de vôlei. Eu vi alguma coisa do vôlei que teve, não foi? Agora há pouco. Do vôlei. Acho que teve Tem alguma coisa. o basquete, que era da Unimed, que tá tendo uma troca, mas é o basquete também para pessoa com deficiência, né? É legal, isso é muito E bom. nós fizemos no ano passado, nós fizemos o jogo entre o time de futsal da Ponte Preta e o Pulo Futsal, que é o time profissional de Campinas, né? Lá do Jefão, pessoal. Foi muito bacana, as famílias interagindo, as crianças, e assim, é diferente o ambiente, sabe? Eu falo que teve um episódio durante o jogo que o goleiro tomou um gol lá que, no linguajar do futebol, tomou um frango, né? E assim, ele ficou muito nervoso, mas na hora que ele ficou nervoso assim de fato, né? Porque vai aos extremos, os outros jogadores vieram e abraçaram ele e acalmaram ele. Ai, que legal. É uma entrega totalmente diferente. Então, pra gente, assim, tá sendo um projeto de muito orgulho poder participar, né? E o na tanto que se construção. aprende com esses Olha, projetos, né? Bastante. Se É aprende demais. demais, né? Eu acho fantástico. Então, fica assim, o convite para o dia 17 agora, 17 de junho, né? Caso já tenha passado, mas 17 de junho agora de 2023, no sábado, às 9 horas, lá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, vai ter um tour para conhecer o estádio, as dependências, e depois vai ser feito o lançamento do time de futsal do Guarani. Então, nós teremos 2 times em Campinas. Ai, que legal. E isso dentro de um projeto de inclusão, de fazer o esporte como ferramenta que né, de inclusão e de união da sociedade em prol de uma causa. Nunca foi só futebol, né? Nunca vai ser. Não é sobre o futebol. Exatamente, é sobre a gente participar coletivamente, né? Então, exatamente. Sobre fica essa o convite pra interação, todos. essa entrega, o levar a informação. Eu acho que isso é o que é mais importante. Participar faz a transformação. Faz, né? A gente ficaria aqui o dia inteiro falando desses sim. assuntos e não teria fim, mas a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu quero deixar aqui vocês à vontade para usar esse espaço quantas vezes quiserem, for necessário. A gente está nesse projeto junto com o pessoal da INMA, que tem nos acolhido muito aqui, são grandes parceiros. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí, né? Já falou onde as pessoas encontram esses serviços e qual é a mensagem que a gente deixa hoje para essa população, para esse povo que está aí, né, sedento por informações, por equipamentos que possam atender a necessidade deles. Qual é a mensagem de vocês hoje? Eu deixo só falando que procurem, né? Que a prefeitura tem esses recursos, os espaços. Eu sei que às vezes a gente não sabe, não acha lá o centro de referência, as pessoas não sabem onde é, mas procurem os CRAS, né? Nos CRAS eles vão ter o contato, o CRAS está mais próximo da população. Nós somos um centro de referência só para atender a cidade toda, então realmente é bem difícil.
mas a gente pode ser acessado via CRAS. Então, os CRAS eles estão mais próximos das pessoas, estão nos territórios e busca os direitos, porque se nós não soubermos onde essas pessoas estão e que elas precisam, nós, como gestores públicos, fica difícil de produzir projetos e ações para que essas pessoas se beneficiem disso, né? Exatamente. Então, se não tiver essa troca, a gente tem uma noção do que a gente faz, baseado naquilo que nos é trazido. Então, se não chega, fica mais difícil. Como fazer, né? Fica mais difícil de saber o que a pessoa está precisando. Então, procurem. Eu acho que esse é o meu recado, de que pode ir sem medo, que a gente vai conseguir lá de uma forma ou de outra atender. E até assim, né? No portal da prefeitura tem os contatos. Sim. Eu acho interessante a gente frisar, né? Lá dentro da Secretaria de Assistência tem os contatos lá, a pessoa pode entrar e... Sim. Em algum lugar você vai chegar. Vai conseguir achar lá. Essa parte de buscar dentro do portal da prefeitura é importante, realmente. As pessoas, a gente entende que não acessam tanto quanto poderiam acessar e usufruir de serviços que estão lá, né? Eu queria aproveitar e agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa de vocês. É extremamente importante dar visibilidade para o que é feito. Acho que é uma forma que a gente consegue transformar. E as pessoas conseguem também entender onde está a ajuda que elas tanto precisam, né? Sim, com certeza. A gente conseguir, seria a forma mais eclética possível, né? Da gente chegar com um podcast, a gente consegue chegar em várias pessoas, independente de onde elas estão. Se estão na Nova Campinas ou no bairro mais afastado. Então, isso é o poder de transformação. E a informação transforma, né? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo pessoal da IMA, show de bola o projeto, Vinícius, pessoal. Espaço maravilhoso, uma tecnologia assim, de parabéns, viu? A gente já viu algumas coisas por aí, mas aqui eu vou falar para você, tá primeiro no mundo, hein, meu? E é isso, eu quero deixar gratidão, né, para todos aí, em Libras, para quem tá acompanhando a gente. E depois é um assunto também para tratar, né? As formas de comunicação. Vamos falar um pouquinho da comunicação. Acessibilidade comunicacional é um desafio gigante na prefeitura. Né? Mas a gente enfim, estamos à disposição, estou à disposição para sempre que precisarem, né? Espero poder colaborar e entregar o mínimo. Seja bem-vindo. Minimamente o que eu aprendo. Não sou técnico, já deixa bem claro, não sou nenhum técnico, tá? Mas estou procurando entregar o meu melhor e buscar fazer a diferença na vida de algumas pessoas, para a gente tentar, na nossa entrega, transformar a sociedade que a gente vive com um compromisso. Com certeza. Eu quero agradecê-los e dizer que para essa semana eu trouxe algo fantástico, assim, né, dentro de fantástico para mim, e eu quero compartilhar, que eu acho que o que nós fazemos, né, nós iniciamos um projeto, vocês estão num projeto muito grande. E eu falo que para essa semana eu tenho 3 palavras, que é covardia, fraqueza e vitória. Covardia é para aqueles que não querem saber, não começam nada e não querem se envolver com uma transformação ou uma mudança, até de mentalidade e comportamento. Fraqueza são aqueles que até começam, até tentam, olham um projeto, tentam fazer, mas desistem no meio do caminho. E vitoriosos, que somos nós e são vocês, somos nós que estamos todos os dias fazendo, ainda que com limitações, ainda que com dificuldades, mas a gente não vai desistir. Porque nós temos um propósito muito maior. Então, para essa semana eu falei, é isso. É CFV. Né? Quem são os covardes, quem são os fracos e os vitoriosos. E para você que está nos assistindo, eu queria te perguntar, aonde você se enquadra dentro desses 3 perfis? Espero que você esteja com a gente como vitorioso. Agradeço a presença de vocês aqui imensamente. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Fiquem à vontade todas as vezes que quiserem vir. Gratidão. É uma honra estar com vocês.